Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O daoísmo aplicado, prático, ele difere um pouco do conceito que as pessoas têm de religião e segmentos filosóficos. Porque nós fazemos o caminho oposto de tudo que você conhece, provavelmente. Porque nós vamos caminhar, na verdade, praticando os exercícios, a filosofia, ela vai ser aplicada. Porque normalmente as pessoas, elas têm a teoria completa e colocam algumas coisas em prática. Aí elas procuram realizar através da especulação mental. A especulação, ela é basicamente o famoso achismo. Portanto, cada pessoa acha uma coisa. Ela vê a mesma frase em um livro, mas ela acha que aquilo quer dizer o que ela achou a melhor resposta. Que ela encontrou a palavra-chave, o significado. Mas, se você ver bem, todos os livros das religiões, das principais religiões, eles dão essa possibilidade de você especular e cada um entender de uma forma diferente. Porque as palavras, elas são como um malabarismo, né? Como se tivessem bolas jogadas no ar. E isso prejudica o entendimento real. Porque muito floreado, muita metáfora, acabam atrapalhando. Então você acaba não identificando o que é realmente literal e o que é uma alegoria, ou o que é uma metáfora. O nosso daoísmo prático, ele vai de uma maneira mais segura, porque ele vai entrar no conhecimento por uma porta que você talvez desconheça. Que o seu entendimento, ele na verdade virá de dentro para fora. Não é uma ideia que colocaram na sua cabeça. É algo que você desmembrou lá dentro e através da prática você entendeu exatamente o significado. Desta forma, não há possibilidade de erro. Você não vai se iludir, porque com o tempo de treinamento e as práticas, você acaba realizando sem, na verdade, palavras tenham que ser compreendidas totalmente. É um pouco difícil, às vezes, de explicar, mas temos que tentar entender que
se você pratica todos os dias, se você faz aquele processo com dedicação, seriedade, com comprometimento, se você faz dessa forma, você começa a entender sem que alguém te explique muito. É óbvio que algumas palavras têm que ser ditas para colocar você no caminho certo. Porque se você ficar tateando no escuro, existe uma possibilidade de você se perder. Então, algumas palavras têm que ser ditas pelo professor, mas ele vai estimular você a praticar. E através da sua prática diária, você vai chegar a conclusões devido à experiência que você teve. E essa experiência é única, é sua. E você não vai, provavelmente, se enganar, se iludir, porque a prática constante mostra a realidade do daoísmo. Porque muitas pessoas que às vezes entram para um grupo daoísta, um templo, o que for, elas às vezes têm uma tendência a querer utilizar a mesma regra que ela utilizava quando ela tinha outra religião, na qual ela vai naquele mesmo caminho, começa a repetir. Então você apenas trocou a cor, mas faz exatamente a mesma coisa. Então, para ser mais claro, por exemplo, vamos exemplificar. O nosso grupo, o nosso segmento daoísta, que é o daoísmo prático, a arte de viver, né, que chamamos de Daosho. Esse daoísmo, ele pratica o Gong Fu Cha, por exemplo, a cerimônia de chá, que é uma cerimônia muito informal. Não é aquela pompa das outras cerimônias que você deve conhecer ou já deve ter visto em algum lugar. É uma cerimônia informal na qual nós sentamos à mesa sozinhos ou acompanhado de várias pessoas, uma ou várias, no qual vamos treinar os nossos sentidos e desfrutar do sabor da Camellia sinensis, que é a planta do chá original, que ela tem uma complexidade além da sua imaginação. Ela pode ter sabores como chocolate, doce de morango, tortas, croissant, umami, aquele sabor de temperos no ensopado, pode ter sabores de caramelo, de tantos outros sabores, de forma sutil, a princípio, que acaba com o treinamento, acaba se tornando um sabor muito intenso. Então, se eu começar a conversar com você sobre sabores de chá, e você nunca tomou chá, não desta forma, pode ter provado um chá preto, um chá verde, às vezes até de má qualidade, não um chá de primeira classe. Talvez você não tenha sentido muitos sabores, não estava nem talvez prestando muita atenção.
Se eu começar a falar desses sabores, isso para você vai ser algo que você pode repetir. Você pode até dizer, não, existem chás que têm sabor de torta de maçã, de flores, de orquídeas, de gardênias. Você pode repetir isso, mas você não experimentou. Você não desenvolveu. Você apenas está repetindo a experiência de outra pessoa. Então, você quando falar sobre chá e sobre a importância de desenvolver os sentidos, as suas palavras não terão potência. Serão palavras vazias. Você estará ensinando apenas por palavras. Você não experimentou, você não tem certeza, você entrou na especulação, no achismo. Então a diferença de quando você senta à mesa para fazer a cerimônia Gongfu Cha, que faz parte do Cha Dao, que quer dizer o caminho do chá. Quando você senta para fazer essa cerimônia e começa todos os dias a treinar o seu paladar, seu olfato, você envolve todos os sentidos. A visão, o tato, o paladar. Todos os sentidos estão envolvidos nessa cerimônia. Não sei se eu esqueci algum. Visão, tato, olfato, paladar. Você envolve esses sentidos. E quando você envolve eles de uma forma consciente, você está presente. O tal mindfulness. Você está ali presente, o aqui e agora. Que, a propósito, para você entender, essa expressão estar aqui e agora é daoísta, que depois foi utilizada por vários mestres de várias linhas. O aqui e agora é daoísta. Ele dá ênfase a isso, estar presente. Então você está na mesa, tomando o seu chá, de forma informal, mas de forma presente, consciente. Neste momento, o que acontece? Você começa a desenvolver os sentidos, principalmente o olfato e o paladar, que esses são os que vão ser mais explorados, porque através dos aromas, dos chás e do sabor, eles vão levar você a uma plataforma muito avançada em sentir. Agora, é apenas isso? Então quer dizer que é um trabalho de sommelier? Não, totalmente diferente. É um trabalho no qual você vai desenvolver os sentidos. E lembra que eu falei que do oposto, de irmos por um outro caminho? Bem, para você conhecer as pessoas, as situações, o que fazer na vida, você às vezes fica lendo livros de pessoas te falando, vem de fora para dentro, o que você deve fazer, como agir, não é assim? Mas quando você faz o caminho oposto, no qual você desenvolve a sua percepção sensorial, e desenvolvendo essa percepção, você acaba desenvolvendo a habilidade de entender melhor o próximo, a outra pessoa, a situação. Você tem um entendimento melhor pelos
pela sua percepção sensorial estar avançada, estar bem treinada, assim como um artista marcial, que luta e aplica o que ele aprende no treinamento, não num livro apenas. Ele pode ler no livro ou no vídeo, ele vê como fazer, mas se ele não treinar aqueles golpes, ele não vai saber aplicar na luta. E mais uma coisa interessante que eu vou falar para você, uma parte que muitas pessoas às vezes entram muito na internet e ficam abismadas. Entendam uma coisa, um artista marcial é uma coisa, um lutador é outra. Um artista marcial, ele utiliza a arte marcial, as técnicas, para um enriquecimento interior. Ele vai trabalhar com o interior dele, através daquela arte marcial, porque ele é um artista, ele não é um lutador. Às vezes existem artistas marciais que também são lutadores, existe isso, mas a maioria dos artistas marciais, ele pode ser duas coisas, porque nem toda pessoa que desenvolve artes marciais tem interesse num combate. Entendam isso? A necessidade do combate é para o lutador, não para o artista. Então, às vezes, no YouTube tem muita coisa falsa de pegarem pessoas que dizem ser mestres, que não são, porque um verdadeiro mestre artista nunca vai fazer esse papel de aceitar um desafio de luta com um lutador de, por exemplo, de MMA. Ele nunca vai aceitar, porque ele não é trouxa. Tem que ser muito idiota para fazer isso. Porque ele sabe que ele pode ter 20 anos de treinamento e ele pode perder para uma pessoa que luta apenas 1 ano. Porque o treinamento de um lutador é totalmente diferente de um artista. Então, eu deixei isso claro para vocês. Não acreditem naquelas lutas em que eles dizem, esse é um mestre de Tai Chi, porque não é mestre. Se fosse um mestre, não estaria ali. Entendeu? Essa é a diferença. Então, eu fiz essa parte, mas essa parte também ajuda na minha explicação de que vem de fora para dentro na maioria das religiões e dos segmentos, e que no Dao Shu, no daoísmo prático, ele vem de dentro para fora. E aquele treinamento interno que você faz, sozinho às vezes, você começa a entender muitos aspectos da vida através daquilo que você está treinando. Então, tanto no chá, quanto no Tai Chi, quanto no Tai Chi Jian, a espada, qualquer treinamento, no Qigong, todos esses treinamentos que fazemos, a aplicação é muito eficaz. Assim como na alimentação, que nós também respeitamos o princípio único da alimentação, utilizando as técnicas Yin e Yang. Porque daoísmo é Yin Yang, é a filosofia Yin Yang aplicada. Você vai utilizar as técnicas do Yin e do Yang. Então, meus queridos, eu vou terminando por aqui. Obrigado pela atenção e até a próxima.